3 meses depois do anúncio oficial do rompimento do noivado, Pedra Branca ainda fervilhava com os boatos. O que deveria ter sido o casamento do século havia se tornado o escândalo do século, e as ondas de choque continuavam se espalhando pela alta sociedade local, como círculos em um lago tranquilo, após uma pedra ter sido atirada. Helena caminhava pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico da cidade, sentindo os olhares curiosos e sussurros que a seguiam, onde quer que fosse, a padaria onde comprava seu café matinal, a farmácia onde buscava seus medicamentos, o banco onde resolvia questões financeiras. Em todos os lugares, conversas paravam abruptamente quando ela entrava, apenas para recomeçarem em tons mais baixos assim que ela passava. Alguns olhares eram de julgamento puro e duro, especialmente das senhoras da alta sociedade que frequentavam o clube. Mulheres que haviam conhecido Sofia desde criança e agora a viam como uma traidora das tradições. Familiars, outros eram de curiosidade mórbida. Pessoas que queriam detalhes sórdidos sobre como exatamente uma advogada havia seduzido a herdeira mais cobiçada da região. Mas havia também aqueles, poucos, mais significativos, de admiração silenciosa, principalmente de mulheres mais jovens que pareciam ver em Helena e Sofia um exemplo de coragem que elas próprias gostariam de ter. A clientela de Helena havia se dividido dramaticamente. Perdeu cerca de 40% de seus clientes tradicionais, famílias conservadoras, que não podiam mais confiar em seus serviços. Mas, curiosamente, ganhou novos clientes de perfil completamente diferente. Casais jovens que buscavam contratos PR, nuptiais modernos. Mulheres empresárias que precisavam de assessoria legal para divórcios complicados. E até alguns casos de pessoas LGBTQ, mais de cidades vizinhas, que viajavam especificamente para consultar a advogada que havia enfrentado a elite local. A campainha do seu celular interrompeu seus pensamentos melancólicos. Era Sofia, e havia algo na urgência do toque que fez o estômago de Helena se contrair. Helena. A voz de Sofia soava tensa, quase sussurrando. Precisa vir para casa agora. Aconteceu algo. Algo Grey. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Nos últimos meses, algo aconteceu. Nunca havia sido uma boa notícia. Cancelou imediatamente os compromissos da tarde. Informou sua secretária que estaria fora. E dirigiu seu Mercedes preto pelas ruas sinuosas que levavam à mansão dos Almeida. No alto da colina, a propriedade parecia diferente sob a luz do meio-dia, menos imponente, de alguma forma, como se o escândalo tivesse diminuído sua majestade. Os jardins ainda estavam impecáveis. Beatriz jamais permitiria que o padrão de manutenção caísse menos. Mas havia uma atmosfera pesada, pairando sobre tudo. Sofia a esperava na varanda principal, caminhando de um lado para o outro com movimentos agitados, que lembraram Helena de um animal enjaulado. Vestia jeans escuros e uma blusa branca simples, muito diferente dos vestidos elaborados que costumava usar durante os eventos sociais. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado, e havia olheiras escuras sob seus olhos, que sugeriam noites. Meldor. Os Montenegro, Sofia disse sem preâmbulos, nem mesmo esperando Helena subir completamente os degraus de mármore. Eles moveram uma ação judicial contra nossa família. Chegou esta manhã pelos correios. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Essa era exatamente a retaliação que haviam tentado evitar, com toda aquela estratégia cuidadosa de comunicação e acordos legais preventivos. Onde estão os documentos? Helena! Perguntou, forçando sua voz a soar profissional apesar do pânico que sentia crescer. Sofia a guiou através dos corredores familiares da mansão, até chegarem à biblioteca menos o mesmo ambiente, onde tudo havia começado meses atrás. Onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, onde haviam planejado toda a estratégia para o rompimento do noivado, a ironia de estarem ali, novamente, enfrentando uma nova crise. Não passou despercebida por nenhuma das duas. Sobre a mesa de mogno centenária, estavam espalhados papéis legais, todos carimbados com o brasão dourado dos escritórios Montenegro, e associados,
um dos maiores e mais influentes escritórios de advocacia da região. Helena reconheceu a assinatura do sócio sênior Dr. Eduardo Montenegro, pai de Ricardo, e homem conhecido por sua crueldade nos tribunais. Helena pegou os documentos com mãos que tremiam ligeiramente, forçando sua mente a entrar no modo profissional, que havia desenvolvido ao longo dos anos. Eram 37 páginas de linguagem jurídica densa, mas o resumo era brutalmente simples. Os Montenegro estavam alegando quebra de contrato matrimonial, danos morais, prejuízos financeiros e perda de oportunidades comerciais. Estavam exigindo uma compensação de 20 milhões de reais, mais custas processuais e juros. 20 milhões, Helena murmurou, o número ecoando na biblioteca silenciosa como um tiro. É muito? Sofia perguntou, embora sua expressão já revelasse que conhecia a resposta. Helena examinou os documentos mais cuidadosamente, sua mente trabalhando rapidamente, através das implicações legais. Era uma quantia astronômica, especialmente considerando que muita da fortuna dos Almeida estava investida em propriedades e negócios de longo prazo, não necessariamente em liquidez imediata. É uma quantia desproporcional, Helena disse finalmente. Eles estão sendo gananciosos, tentando usar o impacto emocional do número para nos forçar a um acordo extrajudicial. Sofia se deixou cair pesadamente em uma das poltronas de couro, parecendo subitamente muito mais jovem que seus 28 anos. Mas e se perdermos? E se um juiz decidir que eles têm razão, que de fato causamos danos? Helena colocou os papéis de volta na mesa e se aproximou de Sofia, ajoelhando-se diante de sua poltrona para ficar na altura de seus olhos. Era um gesto íntimo, o tipo de coisa que fazia apenas quando estavam completamente sozinhas. Sofia, ela disse suavemente, há brechas nesses documentos, inconsistências que posso explorar. Eles estão tentando nos intimidar, mas isso não significa que tenham um caso sólido. Sofia segurou as mãos de Helena, seus dedos gelados apesar do calor do dia. E se você estiver errada? E se realmente perdermos tudo menos a mansão, a empresa, o dinheiro que minha família construiu por gerações? Helena olhou para a mulher que amava, vendo a tensão em cada linha de seu corpo, o medo em seus olhos castanhos. Nos últimos meses, Sofia havia enfrentado o ostracismo social com uma dignidade impressionante, mantendo a cabeça erguida mesmo quando antigas amigas a ignoravam abertamente, ou quando recebiam convites esquecidos, para eventos que antes eram obrigatórios. Mas Helena sabia que cada golpe machucava, que Sofia estava sendo testada de formas que nunca havia imaginado. Sofia, Helena disse, sua voz carregada com uma seriedade que fez Sofia se concentrar completamente em suas palavras. Preciso te perguntar algo, e preciso que seja completamente honesta comigo. Brutalmente honesta. Sofia assentiu, engolindo em seco. Se perdermos tudo menos a mansão, o dinheiro, o status social, até mesmo o respeito de parte da sua família, você se arrependerá da sua decisão, de ter escolhido este caminho, de nós. A pergunta pairou no ar da biblioteca como uma espada prestes a cair. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, e Helena podia praticamente ver sua mente processando todas as implicações, pesando tudo o que havia sacrificado contra tudo o que havia ganho. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Helena estudou o rosto de Sofia, procurando por sinais de arrependimento, de segundo pensamento, do tipo de dúvida que poderia destruir tudo o que haviam construído juntas. Finalmente, Sofia levantou os olhos e encontrou o olhar preocupado de Helena. Lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Não o sorriso social e educado que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos, mas algo genuíno e cheio de determinação. Helena, ela disse, sua voz ganhando força com cada palavra. Nos últimos 3 meses enfrentei mais dificuldades, mais julgamento, mais pressão social que em toda a minha vida anterior. Fui parcialmente deserdada pelo meu pai, cortada socialmente pela metade dos nossos conhecidos, sussurrada nas costas por pessoas que eu considerava amigas. E agora estamos sendo processados por uma quantia que pode literalmente destruir o patrimônio que minha família construiu por 5 gerações.
Helena sentiu o coração apertar, preparando-se para o pior, mas Sofia continuou. E sabe o que descobri através de tudo isso? Que nada menos, absolutamente nada menos disso importa. Porque pela primeira vez na minha vida eu durmo bem à noite. Tenho você, porque sou genuinamente, profundamente feliz. Porque quando me olho no espelho pela manhã, reconheço a pessoa que está me encarando. Helena fechou os olhos, sentindo um alívio imenso lavar sobre ela, como uma onda quente. Mesmo se perdermos tudo, ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Especialmente se perdermos tudo, Sofia respondeu com convicção, sei, inclinando para tocar o rosto de Helena, porque aí poderemos provar, para nós mesmas e para o mundo, que construímos algo real juntas, algo que não depende de dinheiro ou status ou aprovação social. Construímos amor verdadeiro, Helena, e isso vale qualquer preço. Os próximos dias passaram em um furacão de preparação legal. Helena cancelou todos os outros casos, dedicando-se integralmente à defesa da família Almeida. Seu escritório se transformou em um centro de comando, com documentos espalhados por todas as superfícies disponíveis, gráficos na parede traçando conexões entre eventos e evidências, e uma cafeteira trabalhando em horário integral. Seu sócio, Dr. Carlos Mendonça, um homem de 50 anos, com experiência em casos de grande repercussão, inicialmente hesitou em se envolver. Helena, ele disse durante uma reunião tensa, isso não é apenas um caso legal, é uma guerra. Os Montenegro têm recursos infinitos, conexões políticas, e estão movidos por vingança pessoal. Eles não vão parar até nos destruir. Então, vamos ter que destruí-los primeiro. Helena respondeu, uma determinação fria em sua voz que Carlos nunca havia visto antes. A primeira descoberta importante veio quando Helena decidiu investigar mais profundamente os próprios contratos que os Montenegro alegavam ter sido quebrados. Trabalhando até altas horas, ela descobriu uma inconsistência sutil, mas significativa, nas datas de algumas cláusulas. Carlos, olhe isso, ela disse, apontando para uma seção específica do contrato original. Esta cláusula sobre penalidades por rompimento foi adicionada depois da assinatura inicial. Veja a diferença na tinta, na fonte da impressora. Carlos examinou o documento sob uma lupa. Você está certa. Isso é falsificação. The documental legal. Mas Helena sabia que precisava de mais que uma inconsistência técnica para vencer os Montenegro. Eles tinham muito dinheiro e muitos advogados para serem derrotados por detalhes processuais. Ela precisava de algo maior, algo que mudasse completamente a narrativa do caso. A resposta veio de uma fonte inesperada, Marco Silveira, um ex-funcionário dos Montenegro que havia sido demitido abruptamente 2 semanas após o rompimento do noivado de Sofia e Ricardo. Marcos procurou Helena em uma manhã de quinta-feira, aparecendo em seu escritório sem aviso prévio. Era um homem de 40 anos, nervoso, com olhares constantemente para os lados como se esperasse ser seguido. Doutora Helena lhe disse, preciso falar com a senhora sobre os Montenegro. Há coisas que a senhora precisa saber. Helena o recebeu em sua sala particular, oferecendo café e tentando fazer o homem se sentir confortável. Marcos havia trabalhado como gerente financeiro dos Montenegro por 8 anos, antes de sua demissão súbita. Eles me demitiram porque descobri algo que não deveria ter descoberto. Marcos começou, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto segurava a xícara de café. Lembra do projeto de expansão do porto, que foi aprovado no ano passado, a qual que beneficiou tanto as empresas dos Montenegro? Helena assentiu. Havia sido um dos maiores projetos de desenvolvimento da região, aprovado apesar de significativa oposição ambiental. Os Montenegro sabiam da aprovação com 3 meses de antecedência, tinham informação privilegiada através de contatos na prefeitura, compraram terrenos adjacentes por preços irrisórios, sabendo que o valor iria disparar após a aprovação. Helena se inclinou para frente, sua mente processando as implicações. Isso é, insider trading, corrupção, uso de informação privilegiada para benefício pessoal,
Marcos completou. E eu tenho documentos que provam tudo. Helena sentiu seu coração acelerar. Se conseguisse provar que os Montenegro haviam se beneficiado de práticas ilegais, poderia não apenas defender Sofia, mas inverter completamente a situação. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Marcos sorriu, tristemente, porque trabalhei para eles por 8 anos, e vi como tratam as pessoas que não se encaixam em seus planos. Vi como Ricardo falava sobre sua noiva, quando ela não estava presente, menos como uma aquisição comercial, não como uma pessoa e-por. Tenho uma filha gay, doutora Helena, e quero que ela viva em um mundo onde possa ser feliz, sendo quem é. Com as informações de Marcos, Helena iniciou uma investigação meticulosa das finanças dos Montenegro. Contratou um investigador particular, um ex-policial federal chamado Roberto Matsui, conhecido por sua discrição e eficiência em casos envolvendo corrupção empresarial. Vou precisar de acesso a registros bancários, documentos de transações imobiliárias, correspondências internas da empresa, Roberto explicou durante sua primeira reunião. É trabalho delicado, especialmente considerando o poder político. Dos Montenegro, faça o que for necessário. Helena respondeu. Dentro da lei, claro, mas seja minucioso. Enquanto a investigação prosseguia, a pressão sobre Sofia e sua família continuava aumentando. Augusto Almeida, que havia relutantemente aceito a decisão da filha, começou a mostrar sinais de estresse significativo. A empresa da família estava enfrentando dificuldades. Vários contratos importantes haviam sido cancelados por clientes que não queriam se associar ao escândalo, e fornecedores tradicionais começaram a aumentar preços ou impor condições mais rigorosas. Talvez devêssemos considerar um acordo, Augusto sugeriu durante um jantar familiar tenso. Pagar uma parte do que eles estão pedindo, apenas para fazer isso desaparecer. Não. Sofia respondeu firmemente. Não vamos nos curvar à chantagem. Se cedermos agora, estaremos enviando uma mensagem de que qualquer um pode nos intimidar. Beatriz, que havia se tornado uma aliada surpreendentemente forte da filha, apoiou sua posição. Sofia está certa. Além disso, confio na Helena. Se ela diz que podemos vencer, vamos lutar. A tensão na família era palpável, mas havia também uma nova unidade. O escândalo havia forçado os Almeida a se confrontarem com suas próprias prioridades e valores, e estava emergindo uma versão mais autêntica da família, menos preocupada com aparências, mais focada no que realmente importava. 3 semanas depois, Roberto Matsui voltou ao escritório de Helena com uma pasta grossa de documentos e um sorriso satisfeito. Encontrei ouro, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa de Helena. Não apenas sobre o projeto do porto. Os Montenegro estiveram envolvidos em pelo menos 4 esquemas diferentes de corrupção nos últimos 5 anos. Superfaturamento em contratos públicos, sonegação fiscal, até mesmo vínculos com empresas fantasma em paraísos fiscais. Helena folheou os documentos, sentindo uma mistura de triunfo e choque com a extensão da corrupção que estava sendo revelada. Isso é suficiente para destruí-los completamente, ela murmurou. Mais que isso, Roberto disse. É suficiente para colocá-los na prisão. Mas Helena sabia que precisava ser cuidadosa. Usar essas informações imprudentemente poderia resultar em processos por difamação ou invasão de privacidade. Encontrar uma forma legal e ética de introduzir essas evidências no caso. A resposta veio quando ela descobriu que uma das transações financeiras questionáveis dos Montenegro havia envolvido recursos que deveriam ter sido usados como garantia nos contratos matrimoniais com os Almeida. Em outras palavras, eles haviam usado dinheiro sujo como base para os próprios contratos que agora alegavam ter sido violados. Carlos, ela disse ao sócio, eles não podem alegar damages por contratos que foram baseados em fundos obtidos. Legalmente, é como um traficante processar alguém por não pagar por drogas. Carlos estudou as evidências e assentiu lentamente. É brilhante, Helena, completamente legal, eticamente sólido, e vai destruir completamente o caso deles. Helena decidiu que não bastava apenas se defender. Era hora de contra-atacar. Preparou sua própria ação judicial contra os Montenegro,
alegando assédio legal, tentativa de extorsão e danos morais contra Sofia e sua família. Mais importante, conseguiu agendar uma reunião com o promotor público, Dr. Luciano Ferreira, para discutir as evidências de corrupção que havia descoberto. Doutora Helena, Dr. Ferreira, disse após revisar os documentos: isso é muito sério. Se essas acusações forem comprovadas, estamos falando de crimes federais. Entendo perfeitamente, doutor. Não estou pedindo tratamento especial, apenas que a justiça seja feita. Dentro de uma semana, a situação havia se invertido completamente. Em vez de serem os acusados, os Almeida se tornaram as vítimas de uma tentativa de extorsão por parte de uma família envolvida em corrupção sistemática. A mídia local, que havia se alimentado dos boatos sobre o escândalo do casamento, agora tinha uma história muito mais interessante para cobrir. Família Montenegro envolvida em esquema de corrupção, mancheteou o jornal local. PROCESS contra os Almeida, pode ser tentativa de ENC, OB, R Crimes. Ricardo Montenegro, que havia permanecido relativamente quieto durante todo o drama, finalmente quebrou o silêncio em uma entrevista desastrosa à TV local. Tudo isso é uma tentativa desesperada de desviar a atenção do fato de que fui humilhado publicamente. Ele disse: sua amargura é evidente. Sofia Almeida me usou, me enganou, e agora está tentando destruir minha família. A entrevista foi um erro tático monumental. Em vez de gerar simpatia, mostrou Ricardo como um homem amargo e vingativo, disposto a atacar uma família inteira por ter sido rejeitado. Pior ainda, suas palavras continham admissões implícitas de que o processo legal era motivado por vingança pessoal, não por danos legítimos. Helena assistiu à entrevista de sua casa, com Sofia ao seu lado, ambas com uma mistura de alívio e pena do homem que havia sido central em suas vidas. Ele não era assim quando éramos mais jovens, Sofia disse suavemente. O Ricardo que eu conheci na infância era gentil, sonhador. Acho que a pressão familiar, as expectativas, mudaram ele. Pessoas mostram quem realmente são quando são testadas. Helena respondeu. E crises como essa revelam o verdadeiro caráter. A primeira audiência no tribunal foi um evento que atraiu a atenção de toda a região. O Fórum de Pedra Branca não via tanta comoção desde o famoso caso de herança dos anos 90. Jornalistas de 3 cidades vizinhas estavam presentes. E o salão estava lotado com curiosos, apoiadores de ambos os lados e membros das famílias envolvidas. Helena chegou ao tribunal vestindo seu melhor terno preto, acompanhada de Sofia, que optou por um vestido azul marinho conservador, mas elegante. Elas caminharam pelo corredor do tribunal de mãos dadas, um gesto simples mas poderoso, que comunicava unidade e determinação. Do outro lado do salão, a família Montenegro estava representada por uma equipe de 5 advogados, liderada pelo patriarca Eduardo Montenegro pessoalmente. Ricardo estava presente, visivelmente desconfortável, evitando olhar na direção de Sofia. O juiz, Dr. Alberto Campos, um homem de 60 anos conhecido por sua fairness e rigor legal, chamou a sessão à ordem. Estamos aqui para a audiência preliminar, no caso Montenegro versus Almeida. Ele anunciou: gostaria de lembrar a todos os presentes que este é um tribunal de justiça, não um circo. Qualquer comportamento inadequado resultará em remoção imediata. Eduardo Montenegro foi o primeiro a apresentar seus argumentos, falando por 40 minutos sobre tradição familiar violada, acordos sagrados quebrados e danos irreparáveis à reputação da família. Quando chegou a vez de Helena, ela se levantou com calma e se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, ela começou. Este não é um caso sobre contratos ou dinheiro, é um caso sobre liberdade, menos a liberdade fundamental de uma pessoa escolher seu próprio destino, seu próprio amor, sua própria vida. Ela apresentou metodicamente as evidências de corrupção que havia descoberto, explicando como os contratos matrimoniais haviam sido baseados em recursos obtidos através de meios ilegais. Os requerentes não podem, em boa consciência e perante a lei, exigir compensação por contratos que eles próprios violaram
através de práticas criminosas. Ela argumentou. Um momento crucial veio quando Helena chamou Marcos Silveira como testemunha. O ex-funcionário dos Montenegro estava visivelmente nervoso, mas sua testemunha foi devastadora. Com documentos em mãos, ele detalhou anos de práticas corruptas, superfaturamento e uso de informação privilegiada. Eduardo Montenegro tentou desacreditar o testemunho, alegando que Marcos era um funcionário descontente, buscando vingança. Mas Helena estava preparada para essa objeção. Meritíssimo, ela disse. O caráter do Sr. Silveira não está em questão aqui. O que está em questão são os documentos que ele forneceu, documentos oficiais, contratos assinados, registros bancários, documentos que falam por si próprios. Quando a audiência terminou, 3 horas depois, era claro que o momentum havia mudado completamente. As expressões confiantes dos advogados Montenegro haviam sido substituídas por olhares preocupados e conversas sussurradas, do lado de fora do tribunal. Helena e Sofia foram abordadas por vários repórteres. Desta vez, foi Helena quem escolheu falar. Hoje não foi apenas sobre defender minha cliente, ela disse, sua voz clara e confiante. Foi sobre defender o princípio de que ninguém, não importa quão rico ou poderoso, está acima da lei, e que o amor verdadeiro não pode ser extorquido ou chantageado. Nas semanas seguintes à audiência, a situação dos Montenegro se deteriorou rapidamente. O promotor público formalmente abriu uma investigação criminal baseada nas evidências apresentadas. 3 contratos públicos importantes foram cancelados, enquanto as autoridades investigavam alegações de corrupção. O valor das ações das empresas Montenegro despencou 40% em 2 semanas. Ricardo, enfrentando a possibilidade de ser arrastado para as investigações criminais de sua família, finalmente procurou Helena para negociar. Eles se encontraram em um café neutro no centro da cidade, um local público onde ambos se sentiriam seguros. Ricardo chegou sozinho, sem advogados, parecendo muito diferente do homem confiante que havia sido noivo de Sofia apenas meses antes. Helena, ele começou, sua voz cansada, quero encerrar isso. Tudo isso. Helena estudou o homem à sua frente. Via nele ecos do jovem que Sofia havia descrito, menos alguém que havia sido moldado pelas expectativas familiares, até se tornar irreconhecível. Que você está propondo, Ricardo? Retiramos o processo completamente, sem condições, sem exigências. Em troca, pedimos apenas que as informações sobre minha família não sejam divulgadas além do necessário para a defesa de vocês. Helena se inclinou para a frente. E por que você acha que eu aceitaria isso? Vocês tentaram destruir uma família inocente por vingança. Ricardo abaixou a cabeça. Porque eu sei que Sofia é feliz. E parte de mim, sempre soube que ela nunca me amou realmente. Não da forma que ama você. Foi uma admissão surpreendente, carregada de uma vulnerabilidade que Helena não esperava ver. Eu a teria feito infeliz, ele continuou. E ela teria me feito infeliz também. Talvez vocês tenham salvado a todos nós de décadas de um casamento vazio. Helena considerou a proposta. Legalmente, ela poderia continuar pressionando, possivelmente destruindo os Montenegro completamente. Mas havia algo a ser dito sobre clemência, sobre permitir que pessoas pagassem por seus erros, sem serem completamente aniquiladas. Vou conversar com Sofia e com os pais dela, ela disse finalmente. Mas Ricardo, isso não pode acontecer novamente. Vocês não podem tentar intimidar ou chantagear outras famílias no futuro. Entendido? Ricardo assentiu. E Helena, digam, a Sofia que desejo felicidades a vocês duas. Realmente, desejo. O acordo foi finalizado 2 semanas depois. Os Montenegro retiraram completamente sua ação judicial, pagaram todas as custas processuais e emitiram uma declaração pública pedindo desculpas por qualquer constrangimento causado à família Almeida durante este período difícil. Em troca, Helena concordou em não prosseguir com sua contração, embora as investigações criminais pelas autoridades continuassem seu curso normal. Notícia da resolução espalhou rapidamente pela cidade. Para muitos, foi uma vitória clara da justiça sobre o poder e a influência. Para outros, foi um exemplo de como o amor verdadeiro pode superar até mesmo os obstáculos mais intimidadores.
Sofia estava em sua antiga sala de estar quando Helena chegou com os papéis finais do acordo. Era uma tarde dourada de outono, e a luz filtrada pelas janelas altas criava padrões dourados no tapete persa. Acabou, Helena disse simplesmente, colocando os documentos sobre a mesa de centro. Sofia se levantou do piano onde havia estado tocando, uma sonata de Chopin que aprendera na adolescência menos, e se aproximou de Helena. Como você se sente? Ela perguntou. Helena considerou a pergunta. Como se sentia aliviada, certamente, triunfante, em parte, mas também algo mais complexo. Uma sensação de que havia aprendido algo fundamental sobre si mesma e sobre o que era verdadeiramente importante na vida. Sinto que provamos algo, ela disse finalmente, não apenas para eles, ou para a cidade, mas para nós mesmas, que o que construímos juntas é forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Sofia sorriu, aquele sorriso genuíno que Helena havia aprendido a amar mais que qualquer coisa no mundo. E agora? Sofia perguntou. Agora? Helena disse, puxando Sofia para seus braços. Construímos nossa vida, do nosso jeito, em nossos termos. Elas se beijaram ali, na sala de estar onde Sofia havia crescido, onde havia aprendido a tocar piano, onde havia sonhado com um futuro que nunca havia imaginado ser possível. Era um beijo que celebrava não apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma nova fase de suas vidas. 6 meses depois da resolução do caso, a vida em Pedra Branca havia encontrado um novo ritmo. Os Montenegro haviam se tornado figuras menos proeminentes na sociedade local, focando em reconstruir seus negócios e reputação. Ricardo havia, surpreendentemente, começado a trabalhar com uma organização de caridade local, parecendo encontrar propósito em ajudar outros. A família Almeida, por outro lado, havia emergido da crise mais forte e unida. Augusto, inicialmente relutante, havia não apenas aceitado completamente o relacionamento de sua filha, mas se tornado um defensor ativo de direitos LGBTQ+, na região. Beatriz havia começado a trabalhar como voluntária em um centro de apoio para jovens rejeitados por suas famílias. Inspirada pela jornada de sua própria filha, Helena e Sofia decidiram que queriam formalizar seu relacionamento, não apenas por simbolismo, mas porque queriam celebrar publicamente o amor que havia superado tantos obstáculos. A cerimônia foi planejada para acontecer no jardim da mansão, entre as roseiras que Beatriz cuidava com tanto carinho. Os preparativos para a cerimônia trouxeram uma energia renovada para a mansão dos Almeida. Beatriz se dedicou pessoalmente a cada detalhe, desde a escolha das flores até o menu do jantar. Era como se tivesse organizando o casamento que sempre sonhara para sua filha, mas agora com a pessoa certa. Orquídeas brancas ou rosas cor-de-rosa? Ela perguntou a Sofia, durante um de seus planejamentos matinais no jardim. Sofia sorriu, observando sua mãe examinar cuidadosamente cada botão. Mãe, você está mais animada com esse casamento do que eu. Estou animada porque você está verdadeiramente feliz, Beatriz respondeu, tocando gentilmente o rosto da filha. Aos meus 52 anos, finalmente entendi que o amor verdadeiro é mais raro e precioso do que qualquer tradição ou expectativa social. A lista de convidados foi cuidadosamente elaborada. Muitas pessoas que haviam inicialmente reagido negativamente ao relacionamento agora pediam para comparecer. Dr. Fernandes, o médico da família, havia confessado que a coragem de Sofia havia inspirado sua própria filha a assumir sua identidade. A professora do colégio local, Sra. Martinez, disse que queria que seus alunos vissem um exemplo de amor verdadeiro, triunfando sobre o preconceito. Até mesmo alguns antigos clientes que Helena havia perdido retornaram, discretamente, alguns admitindo que haviam sido influenciados pelos boatos, mas que agora reconheciam sua competência profissional. É engraçoso, Helena comentou uma noite, enquanto ela e Sofia revisavam os R's e VEPs, como uma crise pode revelar quem são as pessoas realmente importantes em nossas vidas. Sofia assentiu, organizando os cartões de resposta em pilhas. E como pode nos mostrar que somos mais fortes do que imaginávamos. A resposta mais tocante veio de uma fonte inesperada. Maria Santos, uma jovem de 19 anos,
que trabalhava na florista local. Ela entregou pessoalmente um cartão manuscrito a Sofia. Senhorita Sofia, dizia a carta, em uma caligrafia cuidadosa. Eu não sou ninguém importante, mas queria que soubesse que ver você e a doutora Helena sendo felizes juntas me deu coragem para conversar com minha família sobre quem eu realmente sou. Por favor, aceite estas flores como um presente. Não são caras, mas vêm do coração. O presente era um pequeno arranjo de margaridas silvestres. Simples, mas cheio de significado. Sofia chorou quando leu a carta, percebendo que sua decisão de viver autenticamente havia criado ondas que alcançaram pessoas que ela nem conhecia. O dia da cerimônia amanheceu claro e ensolarado, com uma brisa suave, que fazia as folhas das árvores centenárias sussurrarem como se estivessem abençoando o evento. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com arranjos florais discretos, mas elegantes. Cadeiras de madeira clara, dispostas em semicírculo, ao redor de um altar improvisado. Sob a pérgola coberta de jasmins, Helena acordou em seu apartamento, onde havia passado a noite seguindo a tradição de que as noivas não se vissem antes da cerimônia. Ela se vestiu cuidadosamente, escolhendo um vestido de seda marfim que havia comprado especialmente para a ocasião. Era simples, mas elegante, com mangas 3/4 e um corte que realçava sua figura sem ser ostentoso. Do outro lado da cidade, Sofia se preparava em seu quarto de infância, cercada por sua mãe, duas primas que haviam viajado de São Paulo, e surpreendentemente, por Helenas melhor amiga da faculdade, Carla, que havia se tornado uma confidente próxima nos últimos meses. Nervosa? Carla perguntou, ajustando o véu simples que Sofia havia escolhido usar. Não, Sofia respondeu, surpreendendo a si mesma, com a certeza em sua voz. Pela primeira vez em anos, sei exatamente onde deveria estar. Sofia optou por um vestido de crepe branco, off-shoulder, clássico mas moderno, que havia pertencido à sua avó e sido alterado para se ajustar perfeitamente. Era uma forma de honrar a tradição familiar, enquanto criava sua própria. Os convidados começaram a chegar às 5 da tarde. Era um grupo diverso que refletia a jornada que Sofia e Helena haviam percorrido juntas. Estavam presentes alguns membros da alta sociedade local, que haviam permanecido leais, profissionais liberais, funcionários da empresa Almeida, que admiravam Sofia, alguns clientes de Helena, e várias pessoas que haviam sido tocadas pela história do casal. Augusto Almeida, vestindo seu melhor terno cinza, recebeu os convidados com uma dignidade que não traía nenhum embaraço ou desconforto. Meses de reflexão haviam transformado sua perspectiva, e ele genuinamente queria que sua filha tivesse o casamento dos sonhos dela, não dos dele. Augusto, Dr. Fernandes comentou, enquanto observavam os convidados se acomodarem, você deve estar orgulhoso. Sofia e Helena mostraram uma coragem que poucos de nós teríamos. Estou orgulhoso, Augusto respondeu, e pela primeira vez em meses, não havia hesitação em sua voz. Não apenas da coragem delas, mas da integridade. Elas nunca mentiram, nunca tentaram enganar ninguém. Enfrentaram tudo de frente, com honestidade. A cerimônia foi conduzida pelo juiz de paz, Dr. Roberto Silva, um homem progressista que havia se oferecido para oficializar a união quando soube da história do casal. Não era apenas uma formalidade legal para ele. Era uma declaração de que o amor verdadeiro merecia reconhecimento e celebração. Quando chegou a hora, Helena caminhou pelo jardim, acompanhada de seu pai, que havia viajado de Curitiba, especialmente para a ocasião. Ele era um homem simples, um engenheiro aposentado, que havia inicialmente lutado para entender a sexualidade da filha, mas que agora irradiava orgulho paternal. Sofia apareceu alguns minutos depois, acompanhada por Augusto. O momento em que pai e filha caminharam juntos pelo jardim foi emocionalmente carregado. Simbolizava não apenas a aceitação de Augusto, mas sua gratidão por ter uma filha corajosa o suficiente para escolher a felicidade sobre as convenções. Quando Sofia e Helena finalmente se encontraram diante do altar improvisado, o jardim ficou completamente silencioso, exceto pelo sussurro das folhas e o canto distante dos pássaros. Elas se olharam nos olhos,
e todos os presentes puderam ver o amor genuíno e profundo que existia entre elas. Nós estamos aqui hoje, o Dr. Silva começou, para celebrar, não apenas a união de duas pessoas, mas o triunfo do amor verdadeiro sobre todos os obstáculos que tentaram impedi-lo. Os votos foram escritos pelas próprias noivas, e quando chegou a hora de recitá-los, não havia um olho seco no jardim. Sofia Helena disse, sua voz clara, mas emocionada: "Você me ensinou que coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo mais é importante que o medo. Você me mostrou que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. Prometo amá-la, apoiá-la e construir uma vida extraordinária ao seu lado. Não importa quais desafios possamos enfrentar." Sofia respirou fundo, suas próprias palavras saindo do coração. "Helena, você me deu o maior presente que alguém pode dar, menos a liberdade de ser eu mesma. Antes de te conhecer, eu vivia a vida de outra pessoa, seguindo um roteiro escrito por outros. Você me mostrou que posso escrever minha própria história. Prometo honrar isso, honrar você e honrar o amor que encontramos juntas. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras que a vida nos trouxer." Quando se beijaram, selando não apenas seus votos, mas também uma jornada que havia começado, com olhares roubados numa biblioteca. Os convidados aplaudiram com lágrimas nos olhos. Era mais que um casamento. Era uma celebração da coragem, da autenticidade e do poder transformador do amor verdadeiro. A recepção aconteceu no salão principal da mansão, decorado com centenas de velas e arranjos florais que criavam uma atmosfera mágica. As portas francesas estavam abertas para o jardim, permitindo que a celebração fluísse naturalmente. Entre os ambientes internos e externos, o jantar foi servido no estilo familiar que Beatriz insistira, com mesas redondas que encorajavam conversas íntimas e um menu que misturava sofisticação com conforto. Era exatamente o que Sofia sempre havia sonhado: elegante, mas caloroso. Formal, mas genuíno. Durante o jantar, vários convidados se levantaram para fazer brindes. Augusto foi o primeiro, e suas palavras surpreenderam até mesmo sua própria família. "Durante meses, lutei contra esta união", ele disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Não porque não amasse minha filha, mas porque estava cego pelas tradições que havia herdado. Hoje, percebo que Sofia e Helena não quebraram nossa família, menos elas a fortaleceram. Mostraram-nos que o amor verdadeiro é mais importante que qualquer expectativa social. Estou orgulhoso de ambas e feliz por ter aprendido, aos meus 55 anos, que ainda posso crescer e mudar." O brinde mais tocante veio de uma fonte inesperada: Carlos Mendonça, o sócio de Helena, que havia, inicialmente, hesitado em se envolver no caso. "Helena", ele disse, se levantando com sua taça, "trabalhamos juntos por 8 anos, e sempre admirei sua competência profissional. Mas nos últimos meses, aprendi algo sobre coragem. Vi você arriscar sua carreira, sua reputação, tudo o que havia construído, pelo amor, e vi que essa coragem não apenas salvou seu relacionamento, ela os inspirou a todos nós a sermos mais corajosos em nossas próprias vidas." A festa continuou até altas horas, com dança no jardim sob as estrelas e conversas que duraram até o amanhecer. Era exatamente o tipo de celebração que refletia a jornada de Sofia e Helena, menos desafiadora, autêntica e cheia de amor genuíno. Capítulo 19. 3 anos. Depois amanhã, de segunda-feira, encontrou Helena em seu novo escritório no centro de São Paulo, uma suíte elegante, no 30º andar de um edifício moderno, com vista panorâmica da cidade. Sua prática legal havia crescido exponencialmente nos anos seguintes ao caso Montenegro. E agora ela era nacionalmente reconhecida como uma das principais especialistas em direito familiar e LGBTQ+. A parede atrás de sua mesa estava decorada com diplomas, certificados e fotografias de momentos importantes de sua carreira. Mas a foto que ela mais prezava estava em uma moldura simples sobre sua mesa: Sofia rindo no jardim de sua casa. Um pôr do sol dourado, criando um halo
ao redor. Do sua cabeça o intercomunicador tocou, interrompendo seus pensamentos. Doutora Helena, sua próxima cliente chegou, anunciou sua secretária. Pode mandar entrar. Helena respondeu. Organizando os papéis sobre sua mesa, a porta se abriu para revelar uma jovem, de aproximadamente 25 anos, visivelmente nervosa, acompanhada por uma mulher um pouco mais velha, que segurava sua mão de forma protetiva. Doutora Helena, a jovem começou com voz tímida. Meu nome é Camila Santos. Li sobre sua história nos jornais, sobre como a senhora e sua esposa enfrentaram suas famílias para ficarem juntas. Estou passando por algo similar e esperava que pudesse me ajudar. Helena gesticulou para que se sentassem, reconhecendo imediatamente a mistura de medo e determinação nos olhos da jovem. Era uma expressão que ela havia visto no espelho anos atrás e que agora via regularmente em clientes que buscavam sua ajuda para navegar os complexos desafios de viver autenticamente em famílias tradicionais. Conte-me sua história, Helena disse gentilmente, abrindo um novo arquivo. Nas 2 horas seguintes, ouviu uma narrativa familiar mais única, menos uma jovem advogada de família, conservadora, que havia se apaixonado por sua professora de mestrado, enfrentando agora a perspectiva de perder tudo, se escolhesse seguir seu coração. A diferença, Helena disse quando Camila terminou de falar, é que agora vocês não estão sozinhas. Há precedentes legais, organizações de apoio e uma comunidade crescente de pessoas que passaram por experiências similares. Ela passou o resto da manhã elaborando uma estratégia legal para proteger Camila de possíveis retaliações familiares, mas mais importante, oferecendo o tipo de apoio emocional e orientação que ela própria havia precisado anos atrás. Helena, Camila disse quando se preparava para sair. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, a senhora alguma vez se arrependeu de ter arriscado tudo pelo amor? Helena sorriu, pensando em Sofia, que naquele momento estava provavelmente em sua própria reunião, gerenciando a fundação que havia se tornado sua paixão pessoal. Camila, ela disse, o único arrependimento que tenho é não ter tido coragem mais cedo. 5 anos depois, Toriski, em uma manhã de sábado ensolarada, Sofia estava no jardim de sua nova casa, menos uma propriedade menor, mais charmosa, nos arredores de São Paulo, onde ela e Helena haviam se mudado para estar mais próximas de seus trabalhos expandidos. Ela podava as roseiras que havia plantado, como uma homenagem às flores de sua mãe, quando seu telefone tocou. Sofia, você precisa ver as notícias, era a voz animada de Carla. Ligue, a TV, canal 2. Sofia entrou em casa, encontrando Helena na cozinha preparando o café da manhã, uma tradição de fim de semana que ambas adoravam. Ligaram a televisão juntas, curiosas sobre o que havia causado tanto entusiasmo em Carla. Na tela, apareceu um programa de notícias nacional, com uma reportagem especial. 5 anos depois, o impacto do caso Almeida Montenegro nos direitos LGBTQ+, no Brasil. O caso, que começou como um escândalo social numa pequena cidade do interior, se tornou um marco na luta pelos direitos LGBTQ+, no país. Narrava a repórter, a história de Sofia Almeida e Helena Carvalho inspirou centenas de pessoas a viverem autenticamente, levou a mudanças na legislação sobre união civil e criou um precedente legal importante para a proteção contra a discriminação familiar. A reportagem mostrou entrevistas com várias pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história do casal. Maria Santos, agora uma florista bem-sucedida e casada com sua parceira, creditou a coragem de Sofia por lhe dar força para assumir sua identidade. Marco Silveira, o ex-funcionário dos Montenegro, havia se tornado um advogado especializado em denúncias de corrupção corporativa. Mais surpreendentemente, continua a repórter, o próprio Ricardo Montenegro, o ex-noivo, cuja família processou os Almeida, agora trabalha como conselheiro para jovens LGBT, mais rejeitados por suas famílias, dizendo que a experiência o ensinou sobre os perigos do preconceito e a importância da aceitação. Helena e Sofia se olharam, ambas emocionadas com o alcance que sua história havia tido. A reportagem terminou com imagens recentes de sua fundação, que agora operava em 12 cidades,
havia ajudado mais de 500 jovens LGBTQ+, e se tornado um modelo nacional para programas de apoio familiar. Quando perguntada sobre seu legado, a repórter concluiu: Sofia Almeida Carvalho e Helena Carvalho Almeida dizem que esperam que sua história inspire outras pessoas a escolherem a felicidade sobre o medo e o amor sobre as convenções. Quando a reportagem terminou, Sofia e Helena permaneceram abraçadas no sofá, processando o impacto que sua decisão de seguir o coração havia tido não apenas em suas próprias vidas, mas na vida de centenas de outras pessoas. Você imaginou que chegaria a isso? Sofia perguntou. Helena beijou o topo da cabeça de Sofia. Quando nos beijamos pela primeira vez naquela biblioteca, eu mal consegui imaginar um futuro onde poderíamos ficar juntas. Nunca poderia ter sonhado que ajudaríamos outras pessoas a encontrar o mesmo amor que encontramos. 10 anos depois, Astoriski, a biblioteca da antiga mansão Almeida, havia sido convertida em um centro de recursos para a fundação, mas mantido suas características originais. As mesmas estantes de mogno se erguiam até o teto, trabalhado ágora replitas, não apenas de clássicos da literatura, mas também de recursos sobre direitos LGBTQ+, psicologia familiar, e centenas de cartas de agradecimento de pessoas ajudadas pela organização. Helena, agora com 45 anos, estava sentada na mesma poltrona de couro onde havia se sentado anos atrás, revisando propostas para a expansão da fundação. Seu cabelo tinha alguns fios grisalhos que ela usava com orgulho, e havia uma serenidade em seu rosto que falava de uma vida bem vivida. Sofia, aos 38, entrou na biblioteca carregando 2 xícaras de chá e um sorriso que ainda fazia o coração de Helena acelerar. Mesmo depois de todos esses anos, ela havia herdado oficialmente a mansão quando Augusto decidiu se aposentar completamente, mas havia escolhido transformá-la em algo que servisse à comunidade, em vez de mantê-la como símbolo de status. As candidatas para a nova diretora de São Paulo chegaram. Sofia anunciou, se sentando no braço da poltrona de Helena, e Helena perguntou, aceitando o chá com um sorriso agradecido. Uma delas me lembrou de alguém que conheço. Sofia disse com um sorriso misterioso. Uma advogada brilhante, determinada, disposta a arriscar tudo pelo que acredita. Helena riu. Ela parecia competente? Muito. E quando perguntei por que queria trabalhar conosco, ela disse algo interessante. O que? Sofia se inclinou para beijar. Helena, suavemente antes de responder, disse que nossa história a inspirou a se tornar advogada e que agora quer ajudar outras pessoas a encontrarem a mesma coragem que nós encontramos. Helena fechou os olhos, sentindo uma onda de gratidão pela vida extraordinária que haviam construído juntas. Não havia sido fácil, menos ainda. Enfrentavam desafios, ainda encontravam preconceito ocasional. Ainda precisavam lutar por direitos que deviam ser garantidos, mas haviam provado para si mesmas e para o mundo que o amor verdadeiro, apoiado por coragem e determinação, poderia superar qualquer obstáculo. Você sabe o que hoje é? Sofia perguntou. Helena abriu os olhos, fazendo cálculos mentais. 10 anos desde nossa primeira conversa nesta biblioteca. 10 anos desde que você perguntou se eu estava feliz. E eu percebi que não sabia mais. Não que acreditar. Helena se levantou, puxando Sofia para seus braços, no meio da biblioteca onde tudo havia começado. E agora, sabe no que acredita? Sofia sorriu, aquele sorriso que Helena havia aprendido a amar mais que qualquer coisa no mundo. Acredito no amor. Acredito na coragem. Acredito que 2 pessoas podem mudar não apenas suas próprias vidas, mas ajudar a mudar o mundo. E elas se beijaram ali, na biblioteca centenária, que havia testemunhado o início de sua história, e agora abrigava o legado que haviam criado juntas. Era um beijo que continha 10 anos de amor, luta, crescimento e a profunda satisfação de uma vida vivida autenticamente do lado do fora. A cidade de Pedra Branca seguia seu ritmo, muito diferente da cidade conservadora que haviam desafiado uma década atrás. Havia uma bandeira do arco-íris tremulando discreta,
mas orgulhosamente na Praça Central, um centro comunitário LGBTQ+, operando em pleno funcionamento. E dezenas de casais que haviam encontrado coragem na história de Sofia e Helena para viverem suas próprias verdades. E na biblioteca onde tudo começou, duas mulheres que haviam escolhido o amor sobre o medo continuavam escrevendo sua história. Uma história que havia se tornado maior que elas. Uma história sobre o poder transformador, da coragem, da autenticidade e do amor verdadeiro. Fim.